Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí as nossas aulas de Direito Penal 1. Nós na última aula tratamos dos artigos iniciais do Código Penal, fomos até o artigo 7º, extraterritorialidade, estão lembrados? Muito bem. Nós vamos continuar hoje analisando o Código Penal e hoje vamos adentrar ao artigo 8º. Peço a vocês, como eu sempre faço em todas as aulas, que vocês estejam com o Código Penal aí do lado, tá certo? Para facilitar o acompanhamento das aulas, para que a gente possa compreender, tá certo? Pega o seu Código Penal, se não tiver na mão o Código Penal, use o seu aplicativo do celular, que eu também já falei para que vocês baixem, tá ok? Vamos acompanhar aí o artigo 8º. Lembrando que nós estamos desde o artigo 1º e iremos até o artigo 12, falando, na verdade, de regras para a aplicação da lei penal. Sim, olha, todos esses artigos que nós estamos vendo, do 1º até o 12, são artigos que tratam justamente da explicação da forma pela qual vai se aplicar a lei penal aqui no Brasil, tá certo? O 8º traz a seguinte regra: a pena cumprida no exterior atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada, calculada, quando idênticas. Olha, aqui a ideia é mais simples do que parece. É que, lendo a princípio, não nos dá uma compreensão adequada do artigo, tá? A linguagem, a forma da escrita é um pouco complexa, mas a ideia é muito simples, pessoal. Este artigo, em regra, aplica-se aos casos de extraterritorialidade incondicionada. Lembra que nós vimos lá no artigo 6º, 7º, territorialidade, extraterritorialidade, e aí as regras se juntam. Ou seja, vamos lá. O 8º, se as penas forem idênticas. Então imagina que o sujeito cometeu algum crime no exterior, cumpriu pena lá. Ele pode vir a ser punido também no Brasil? Pode, tá? Não tem problema nenhum, a gente já sabe disso. Então veja, se as penas forem idênticas, por exemplo, pena privativa de liberdade nos dois países. O sujeito cometeu um crime num outro país. Lá ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade, cadeia, prisão, regime fechado. E aqui esse mesmo crime também é passível de regime fechado, de pena privativa de liberdade. Neste caso, se ele já cumpriu lá um tempo e depois é condenado no Brasil e preso aqui, haverá uma compensação. Entendeu a ideia? Como assim compensação? O tempo que ele já pagou de pena lá será retirada da pena que ele tem que cumprir aqui no Brasil. Então, se aqui no Brasil nós demos a ele 10 anos de prisão, por exemplo, é essa a pena que ele vai cumprir pelo crime, e ele já esteve preso no exterior pelo mesmo crime, mas lá ele cumpriu 6 anos, porque a pena lá é de 6, então ele cumpriu 6. Para nós é 10. Quando ele vier para cá para cumprir pena no nosso sistema penal, vamos compensar os 6 anos que ele já cumpriu. Então ele só falta cumprir 4. Tudo bem? Fácil. Muito bom. É o que diz a parte inicial, né? A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Muito bem. Ou nela é computada quando idêntica. Muito bem. Essa segunda parte é o que nós estávamos falando. Se as penas são idênticas não em quantidade, mas em tipo de pena. Entendeu? Em tipos de pena. Se ele também foi condenado a pena de prisão, e aqui também é de prisão, compensa-se. Tá certo? Por isso que ele fala computada, é calculada na pena. Agora, se as penas forem diversas, que é o que ele fala na primeira parte do 8º, se forem diversas, a fixada no Brasil será atenuada. Então, por exemplo, se o sujeito lá no exterior foi condenado por determinado crime, e aqui também pelo mesmo crime, mas lá a pena é de multa, e aqui é de prisão. Bom, quando ele for cumprir aqui a de prisão, haverá uma atenuação. Quanto? A regra não fala, o artigo não diz qual o tempo, a quantidade, a porcentagem de atenuação, só fala que haverá atenuação. E isso então passa a ser um direito do réu, do condenado, de haver essa atenuação. Tá certo? A maior parte aí da doutrina entende que este artigo veda, proíbe aquela regra do bis in idem,
quer dizer, você ser punido 2 vezes pelo mesmo crime, tá? Se você já foi punido por aquele crime no exterior, então quando você chega no Brasil e será punido, porque aquele crime também é crime aqui, dá para punir. Ora, se você já cumpriu um pouco da pena lá, retira daqui. Haverá uma compensação. Se você cumpriu algum outro tipo de pena lá, aqui haverá uma atenuação. Legal? Bacana? Muito bem. O 8º não é difícil, é simples, mas tem que entender porque a linguagem é meio esquisita, tá legal? Vamos agora ao artigo 9º, pessoal. O artigo 9º fala o seguinte, ó, e acompanhe comigo aí no Código Penal. Ele fala da chamada eficácia de sentença estrangeira. Diz assim o nome: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para... Então ele está falando da possibilidade de homologar uma sentença estrangeira aqui no Brasil, para que o sujeito cumpra aqui no Brasil a pena, a sentença que foi determinada no estrangeiro. Mas para quê? Quando que vai ser homologada? Primeiro, para obrigar o condenado à reparação de dano, às restituições e a outros efeitos civis. E 2, para sujeitá-lo à medida de segurança. Pessoal, a primeira parte obrigaria o sujeito a ter uma punição, vamos lá, pecuniária. Né? Quando ele fala em reparar o dano, isso é possível? Sim. Nós temos penas de reparação de dano, tá? Isso é possível. A própria Constituição fala de forma expressa isso. Então, reparar o dano, ou restituir algo a alguém, ou qualquer outro serviço de efeito civil, uma possível indenização ou algo assim. Tá certo? Muito bem. E a outra é sujeitá-la à medida de segurança. A medida de segurança não é prisão fechada. Seria o caso aí de um tratamento ambulatorial ou num manicômio judicial. Tá certo? Muito bem. O parágrafo único do 9º diz assim: a homologação depende, 2 pontos. A. Para os efeitos previstos no inciso 1, que são os efeitos civis de uma pena, de pedido da parte contrária, da parte interessada. Como assim? Ó, o sujeito, vamos dizer, colocou fogo na casa da pessoa. Entendeu? Colocou fogo na casa da pessoa lá nos Estados Unidos, por exemplo. E ele foi condenado a pagar a casa do sujeito. Só que as contas bancárias, o patrimônio dele, tudo dele está aqui no Brasil. E ele já veio para cá, por exemplo, porque pode ter saído de lá e veio para cá. Eles vão condená-lo ao pagamento do valor da casa, envia essa sentença para o Brasil. Aqui ela será homologada, e a homologação é pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que vai homologar a sentença estrangeira, guardem bem isso. E para que haja efetivamente o cumprimento dessa pena, a parte interessada tem que pedir. Quem que é a parte interessada? O sujeito que teve a casa queimada, entendeu? É quem quer aí um ressarcimento, uma reparação. Ele é que tem que pedir, beleza? E B, a homologação depende. A linha B, para outros efeitos muitas vezes penais, né, de cadeia, da existência de um tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença. Quer dizer, tratado de extradição é uma norma que é assinada pelos países, em que caso haja crime e haja interesse dos países, nós entregamos a pessoa que cometeu o crime para o outro país. Isso tem um tratado para ter tudo formalizado. Se não houver tratado, então não pode. Não, na falta do tratado, precisa-se de requisição do ministro da Justiça. Então, o ministro da Justiça de um país pede para o ministro da Justiça de outro país, caso não haja extradição, justamente para não impedir que haja a punição dos agentes. Entendeu? Boa. Vamos lá, então. Lembrando, primeira coisa, para o cumprimento da sentença estrangeira aqui no Brasil, precisa da homologação dessa sentença aqui, que é feita pelo STJ. Onde que eu vou achar isso, tio? Está no artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal. Então, pega depois, dá uma olhadinha lá, não fala nada disso, só fala que é competência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, a homologação de sentença estrangeira. Tá bom? Muito bem. E aí, lembrando, precisa do pedido da parte contrária, que é quando para obrigar o condenado a reparar dano e outros efeitos civis. E precisaria, no outro caso, de tratado ou de extradição ou requisição do ministro da Justiça para sujeitar o condenado, por exemplo, à medida de segurança. Ok? Muito bem.
Veja, pessoal, a sentença condenatória estrangeira transitada em julgado produz o efeito da reincidência aqui no Brasil. Isso está lá no artigo 63 do Código Penal, nós ainda vamos ver. Mas produz efeito de reincidência. Por quê? Porque ele já foi condenado. Isso influenciará a suspensão condicional da pena, que está no artigo 77, tá? Também vai influenciar o livramento condicional. Tudo isso aí nós ainda vamos ver, artigo 83. Não vai atrapalhar, se caso fosse preciso. Mas, para produzir a reincidência, a sentença condenatória estrangeira não precisa ser homologada. Olha que interessante. Para ser cumprida, efetivada, ela precisa da homologação. Mas para gerar o efeito da reincidência, ela não precisa de homologação, tá? Basta a prova do trânsito em julgado. E o trânsito em julgado, você sabe, é aquela situação em que não cabe mais recurso da sentença, da decisão judicial. Não há mais como recorrer, tá bom? Ou porque você perdeu os prazos do recurso, ou porque você não deseja, tá, recorrer, não desejou, não entrou com recurso e pronto. Ou compete ao STJ a homologação da sentença estrangeira e a concessão do exequatur. E a concessão do exequatur. As cartas rogatórias. Vamos entender que isso aqui tem um pouquinho de processo penal e um pouquinho de constitucional. O exequatur, do latim, é executar, tá? É quando o STJ concede, autoriza, manda que se execute a sentença. Isso é o exequatur, executar. Mas como se fará isso? Por meio de carta rogatória. Carta rogatória é um pedido de um país estrangeiro para o nosso país, entendeu? Mais especificamente, é um pedido da justiça de um país para a justiça de um outro país. Se faz por meio de carta rogatória. Porque um país não manda no outro. Então, o máximo que ele faz é pedir. Aliás, ele pode rogar, tá? Por isso, carta rogatória. Então, precisa da homologação do STJ para cumprir a sentença e a concessão do exequatur. Esse termo está escrito na Constituição, por isso que eu estou usando ele. De execução, exequatur, para a carta rogatória. Beleza? Mais um ponto interessante é a súmula 420 do STF. Ele diz assim a súmula: não se homologa sentença estrangeira, sentença proferida no estrangeiro, sem prova do trânsito em julgado. Tá bom? Precisa do trânsito em julgado para homologar. Agora eu repito um detalhe. Para gerar o efeito da reincidência, não precisa da homologação. Legal? Bacana? Boa. Outro ponto. A natureza jurídica da homologação. Natureza jurídica significa o seguinte. O que é isto, esse instituto, isso que nós estamos analisando, para o direito? É isso. A natureza jurídica dessa homologação do STJ é de sentença de delibação de caráter integrante. Que nome feio, pois é, mas é. Às vezes a gente tem esse tipo de vocabulário, né? Então, a homologação do STJ para uma sentença estrangeira seria uma sentença de delibação de caráter integrante. Sentença de delibação de caráter integrante. Legal? Bacana? Muito bem. Pois, confere aí a sentença delibada aquilo que lhe falta para ter eficácia jurídica, porque a sentença está no exterior. Lembra? Está no exterior. Foi feita por um outro país, ela não tem força aqui no Brasil. Somente com a homologação do STJ, que aquela sentença, que não é aceitável no nosso mundo jurídico nacional, ela passa efetivamente a ter eficácia jurídica. Não vai ingressar no mérito. Quer dizer, o mérito é as razões pelas quais, por exemplo, ele foi condenado. Tá? Não entra no mérito. Analisando apenas aspectos formais. Quer dizer, ninguém vai querer saber se o juiz acertou em condenar ou não. Não importa, isso não importa. Está condenado, pronto. O que vai se analisar são os conceitos formais. Ele teve chance de defesa? Teve. Os prazos para defesas foram cumpridos, ele fez a defesa dele, houve todo o trâmite necessário, quer dizer, para o cumprimento dessa sentença. E, traduzindo, ela não foi uma sentença arbitrária, ela obedeceu às regras do direito, então, acabou.
E ele foi condenado? Foi. Ninguém vai analisar para ver se realmente ele é culpado, se ele não é o que aconteceu. Não. Isso aí não. Isso é aspecto, é mérito, é juízo de valor. Isso não vai ser verificado. Somente aspectos formais. Tá? Muito bem, como fosse a parte documental burocrática. Mas não a ideia. Para fechar então, vamos lá. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil. Como eu comentei. Sim. Quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Entendeu? Vamos imaginar que o sujeito foi condenado por estupro. E lá a sentença foi o quê? Ele ser estuprado por um outro sujeito. Não. Então não vai ser cumprido aqui. Por quê? Ora, bolas. Fere direitos básicos do ser humano. Lembra? Aqui não é olho por olho. É uma questão de não só de bons costumes, mas dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Então, é importante falar. Toda a sentença será cumprida aqui? Não. Se o cara for condenado à morte, nós vamos homologar a sentença aqui? Não, né? Aliás, a justiça brasileira vai informar aquela justiça daquele. Falou, olha, aqui não tem prisão perpétua, aqui não tem pena de morte, tá? Não tem pena de trabalhos forçados, aqui não tem pena cruel, porque pode vir uma sentença e falar, tem que cortar a mão dele. Não vamos realizar esse tipo de coisa. Mas não se preocupe, porque a justiça brasileira avisa quais são as penas que não são cabíveis aqui. E eles vão adequar a sentença a uma que seja possível cumprir no Brasil. Legal? Bacana? Bacana esse artigo 9, bastante interessante, tá ok? Muito bem. Vamos falar agora, meus queridos, do artigo 10, na verdade artigo 10 e 11, né? Que fala da contagem de prazo. Isso é importante, pessoal. Ó, o 10 diz assim: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então o que ele está dizendo aqui é que na hora que você vai contar um prazo, agora cuidado, prazo penal, porque estamos no Código Penal, então é direito penal. O dia do começo é incluído na contagem do prazo. Tá? Importante isso. Mas é óbvio, é claro. Ó, o caso é o seguinte. O Código de Processo Penal não faz isso. O Código de Processo Penal diz o contrário. Ele cita, ele fala que o dia do começo não é contado, mas conta o final, o último dia. Olha como é que é completamente invertido. Tá bom? Então aqui, pelo artigo 10, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Vamos contar o primeiro dia. E o prazo, pessoal, se desenvolve em dois termos. Prazo inicial, tá? Que é chamado também de termo. Termo, pessoal, cuidado. É o tipo da palavrinha que tem um monte de sinônimos na área jurídica. Um deles, quando você vê o termo prazo, quando você vê escrito termo, é prazo. Termo é prazo. Claro, dependendo do que você estiver lendo, a audiência deverá ser passada a termo. Não. Aí termo é outra coisa. Aí termo significa escrita. Quer dizer, a audiência tem que ser passada por escrito, por papel, entendeu? Tem que ser digitado a audiência. Aqui, o termo é tempo, é prazo, tá? Então, termo inicial significa termo a quo, ou prazo inicial. Tudo bem? E termo final? A gente chama de termo ad quem, é o final, ou dies ad quem. O termo inicial, dies a quo, tá bom? Muito bem. E o que eu chamo a sua atenção, sempre, no direito penal, contagem de prazo inclui o primeiro dia. No processo penal, não. A contagem de prazo exclui o primeiro dia e conta o último. Entendeu a ideia? Então tá. Quanto à parte final do artigo 10, ele fala que os dias, meses e anos serão contados pelo calendário comum, que é o que nós chamamos de calendário gregoriano, tá? Então usaremos o calendário gregoriano, calendário civil, janeiro, fevereiro, março, janeiro. Pouco importante se o mês tem 28, 29, 30 ou 31 dias, ou o ano tem 365 dias, ou é ano bissexto, não importa. É contado do primeiro dia, da véspera
do mesmo dia do mês ou do ano subsequente. Então o que eu quero dizer? Vai contar um ano, inclui. Vai começar quando a contagem? O primeiro dia é dia 2 de março. Então inclui o dia 2 e vai embora até dar um ano, que seria dia 1º de março. Mas esse ano foi bissexto? Não. Conta redonda, conta reta. Tá legal? Belezinha? Já no processo penal, não. Você exclui o dia do começo e inclui o último dia. Percebeu? Olha, é interessante isso. Por exemplo, no direito penal, essa contagem, para efeito de decadência, para efeito de prescrição. Então, por exemplo, vamos dizer que é um crime que exige representação da vítima. Ora, neste caso, o prazo é penal, porque essa decadência ou a prescrição é de direito penal. Então você vai incluir o primeiro dia, tá? Conta o primeiro dia, tá certo? Bacana? Muito bem. Nós temos alguns exemplos, inclusive naqueles slides que eu mandei para vocês, tem exemplos, inclusive, de datas, para vocês olharem para ver como é que a coisa funciona, tá certo? O prazo penal, ele é improrrogável, é fatal. E aqui é importante, não importando se cair em domingo ou feriado. Regra geral, preste bem atenção, principalmente em direito civil, processo penal. Se o último dia de um prazo cai num domingo ou num feriado, prorroga-se para o dia seguinte. No direito penal, não. Se cair no domingo, se cair no feriado, fechou. Vamos imaginar que o último dia da pena do sujeito é um domingo. Fião, segunda-feira solta o cara. Tá? O último dia caiu num feriado. No outro dia ele vai poder sair. Tá bom? Mas não são passíveis de interrupção, tá? Onde o prazo seria zerado e se inicia novamente. Não. Nem de suspensão. Suspensão é quando você para o prazo e depois recomeça do que faltava. Tudo bem? Então tá. Prazo penal, então, é todo o prazo cujo decurso, seu desenvolver, leve à extinção da punibilidade. Então tem até um exemplo lá no nosso slide. Né? Lá no slide está dizendo assim, prazo decadencial de 6 meses para oferecimento de queixa ou representação pelo ofendido ou seu representado legal. Ora, esses 6 meses, isso está no código, no 107 do Código Penal. E está ali no slide. Você vai contar o primeiro dia, tá? Primeiro dia que tem que começar a correr. Beleza? Muito bem. O artigo 11 também é interessante. Ele fala das frações não computáveis da pena. O que é isso? Desprezam-se, artigo 11, acompanha comigo no seu Código Penal. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade, cumprimento da pena, e nas restritivas de direito, as frações de dia, e na pena de multa, as frações de cruzeiro. Onde está escrito cruzeiro, entenda real, tá? Fração de real, entendeu? Do que ele está falando? Veja bem, meio-dia, metade do dia, algumas horas de um dia, são desprezáveis, tá? São desprezáveis, é isso que ele quer dizer, entende? Desprezam-se essas penas, tá? Nas frações de dia, o que significaria? Horas, as horas, tá? E na pena de multa você tira os centavos. Então, não há condenação, por exemplo, de R$2.000,30. Não, esqueça os 30 centavos. Pode ser 2.000 e R$1, mas 30 centavos não, porque são centavos você despreza, tá? E se o cara foi condenado, por exemplo, vamos pegar aí, condenação de, sei lá, 60 dias e 7 horas. Não, esqueça as horas, tá? Serão só 60 dias, tá bom? Não vai calcular as horas. Porque isso são percentagens, frações, que no cumprimento da pena, eu estou falando de cumprimento da pena, são desprezíveis. Se eu estou contando, aqui atenção, se eu estou contando o prazo, por exemplo, para decair, para uma prescrição, e eu comecei a contar o prazo que o sujeito foi lá e fez a reclamação na delegacia de tarde. Aquele dia já está contando
para decadência. Se ele não fizer a representação em 6 meses, não haverá processo. Tá entendido? E aquele primeiro dia em que ele foi na delegacia e reclamou, mesmo que seja tardezinha, tá contando aquele dia. Ah, mas ele chegou aqui quase de noite. Não importa, conta aquele dia também. Aí é para contagem de prazo, inclui o primeiro dia. Para cumprimento da pena, veja bem porque ele fala isso no 11, tá? Nas penas privativas, fala de penas privativas de liberdade restritivas de direito, você não vai considerar essas frações, tá? Despreza, como se não existisse. Beleza? Bacana? Muito bem, muito legal. O prazo processual, como eu falei que ele é diferente, pessoal, e eu quero chamar a tua atenção para isso. No prazo penal do Código Penal, para decadência, prescrição, você vai contar o primeiro dia. Prazo processual, isso aí vocês vão ver em processo penal, tá? Não inclui o dia do começo. Inclui-se o dia do vencimento. Isso inclusive tem uma súmula, 310 do STF. Tá lá no slide também, tá? Tô vendo o slide ali, tá no slide, tá bom? Muito bem. Se o dia do começo for domingo ou feriado, o início do prazo será o dia útil imediatamente subsequente. Se terminar em domingo ou feriado, também se prorroga. Quer dizer, começou um prazo, tá? Num domingo ou num feriado, você desconta isso, começa no primeiro dia útil seguinte. Então é uma segunda-feira, tá bom? Então começa na segunda. Tá ok? Bacana? Não se preocupem que prazo é um negócio meio chato, mas que com o tempo, na prática, a gente acaba pegando o jeito. No dia a dia, trabalhando com prazo, com penas, a gente vai entendendo bem como é que funciona isso. Tá legal? Bacaninha? Muito bem. Vamos agora para o último artigo que eu quero que a gente analise, tá? Para não ficar tão longo esse vídeo. Olha só. Legislação penal especial. O que é isso? O artigo 12 diz assim. As regras gerais deste código, do Código Penal, regras gerais, aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial. Oh, beleza. Se esta, a lei especial, não dispuser de modo diverso. Então vamos por partes para entender. Em primeiro lugar, ó, regras gerais deste código. As regras gerais estão em vários pontos, mas principalmente nesses artigos que nós estamos estudando esse ano. A parte geral do Código Penal, ela não traz crimes, percebeu? Ela não traz crimes, mas ela traz regras gerais para todos os crimes, inclusive para crimes que não estão no Código Penal. Como assim? Lei de drogas, por exemplo. Tudo bem? Lei de drogas. A lei de crime organizado. Estatuto do desarmamento, que lá tem alguns crimes, tem penas e tal. Como é que nós vamos fazer para aplicar os crimes dessas leis que não estão no Código Penal? Usando as mesmas regras do Código Penal, tá? As regras gerais valem também para essas leis. Perfeito, é assim que você tem que ter a regra na cabeça. Exceção, o próprio artigo fala. Se esta, a lei especial, não dispuser de modo diverso. Opa, então tem exceção. Mas é preciso que a lei especial, a lei específica que cuida de determinado crime, coloque lá informações específicas para aquele crime, que contrariam o Código Penal, a parte geral. Tá entendido? Então vamos lá, ó, de novo. As regras gerais do Código aplicam-se a fatos incriminados, crimes, de lei especial, tá? Então o exemplo que eu peguei aqui é a lei de drogas, tá? Tráfico de drogas, é uma lei especial. Tem lá um monte de crimes, de condutas específicas. Tá bom? Eu vou aplicar o Código Penal, a parte geral do Código Penal. Tá certo? Parte geral. Agora, se essa lei, por exemplo, o tráfico de drogas, não tiver algum dispositivo que diferencie, falar, neste caso não faz como no Código Penal, faz assim, assim, assim. Bom, então nós vamos usar isso. Por quê? É o princípio da especialidade ou da especificidade. Uma lei especial, ela tem mais eficácia, ela tem mais supremacia do que o Código Penal comum, geral, entendeu? Justamente por esse princípio, tá? Por esse princípio. O que seriam essas regras gerais do Código Penal? Bom, primeiro, toda essa parte, que a gente fala de parte geral do Código Penal, que vai do artigo 1º até o 120. Tudo isso é parte geral, tá?
São as normas não incriminadoras, que não trazem as condutas de crime, entendeu? Que trazem as regras. As permissivas e as complementares, que estão previstas na parte geral e em alguns pontos da parte especial. Por exemplo, só para lembrar, o conceito de funcionário público do Código Penal. Está lá no artigo 327. Aquele artigo 327, ele não traz nenhum crime, ele só diz o que é funcionário público para o Código Penal. E em outras leis penais especiais, se falar em funcionário público, você vai usar o 327 do Código Penal, a não ser que aquela lei especial traga uma definição própria de funcionário público. Tá legal? Se ela trouxer, aí você vai usar aquela definição de funcionário. Se ela não trouxer a definição de funcionário público, usa a que está no Código Penal, porque é regra geral. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Essas leis especiais, que a gente chama também de leis extravagantes, tá? Também podem conter normas gerais, viu? Diversas, diferentes do Código Penal. Hipóteses em que vão prevalecer as regras especiais. Por exemplo, um exemplo simples. Se alguém tenta cometer um crime, um homicídio, um roubo, e é detido, a polícia pega ele antes, populares o seguram. Então nós temos o crime? Não, nós não temos o crime, nós temos tentativa, lá do artigo 14. Percebeu? A gente tentou matar o outro, tentou estuprar, e ele é pego antes de conseguir consumar o crime. Tentativa. Tá? Tentativa. Nenhum problema. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Agora, e contravenção penal? Você sabe que contravenção penal não está no Código Penal. As contravenções penais, elas estão na lei 3.688 de 1941. É a lei das contravenções penais. Só que aquela lei fala o seguinte: não há contravenção penal tentada. Não há tentativa, não cabe tentativa de contravenção penal. Ora, ele colocou de forma expressa, flagrantemente, uma regra que contraria o Código Penal. A parte geral do Código Penal, as regras gerais. Por quê? Porque em regra geral existe crime tentado. Todo crime pode ser tentado. Como nós estamos falando de uma lei especial ou extravagante, que só trata de contravenções, e ela foi e colocou expressamente que não cabe tentativa de contravenção. Então, ponto. Não usa o Código Penal. Nessa parte, se o cara tentou realizar uma contravenção penal e não conseguiu, não há crime. O fato é atípico. Por quê? Porque a própria lei especial, que trata de contravenções, determina que não haverá tentativa de contravenção penal. Ao contrário do Código Penal, que para ele, claro como a água, sempre é possível tentativa de crime. Tá certo? Beleza? Claro, quando eu falo sempre, mesmo no Código Penal haverá exceção, situações em que não caberia tentativa. Mas a regra geral é que tem que ter. Tá bom? Então vamos separar Código Penal, regras gerais, da lei especial, leis extravagantes, dos vários crimes, crime de tortura, crime de tráfico, e aí vai. Tudo bem? Bacana, legal? Fácil? Conseguimos entender bem esse pedaço? Vejam, não são difíceis, mas é preciso uma análise com certo carinho. E aqui, pessoal, eu finalizo a parte inicial do Código Penal que trata do tema, do assunto chamado aplicação da lei penal. Se você pegar o teu Código Penal, você vai ver que está escrito lá. Lá ele escreve, nesse ponto, a hora que você vai ler sobre isso, ele trata disso, da aplicação da lei penal. Começa lá no artigo 1º, tudo bem? Da parte geral. Tá? Então, nós estamos aqui fechando esse pedaço, esses 12 primeiros artigos. Na próxima aula, nós já vamos tratar de outro tema, E vamos começar a falar de crime? Não, antes eu ainda preciso tratar com vocês sobre um outro negócio, o chamado conflito de normas, tá ok? Mas isso é para outra aula, tá ok? Por favor, eu peço a vocês encarecidamente, ouçam com bastante atenção esse vídeo, analisem tudo que está aqui. Vou tentar mandar algum material. E já te adianto, mesmo que eu não mande material nenhum,
os slides que eu mandei. Lembra aqueles slides lá na primeira aula? Eles estão no Classroom. Vá até o Classroom, eles estão lá. São 154 slides. É slide pra caramba. Pegue o slide e dá uma olhada. Você vai ver que todos os slides, os primeiros, tratam justamente da aplicação da lei penal. Então eu gostaria muito que vocês fossem lá nos slides, porque ele traz um resumo de tudo isso que nós estamos falando. Peço a vocês que vão à leitura também da doutrina. Eu até não estou querendo mandar muito resumo, porque eu tenho medo de vocês ficarem só no resumo. Resumo vocês têm, 2. Na falta de um tem 2 resumos, lembra? Um que está em Word e outro que está em PDF. Lá você tem explicações de tudo isso. Mas eu peço encarecidamente que você não fique só nos resumos, tá bom? Pegue uma doutrina, escolha o livro que você quiser, de qualquer autor que você goste, tá certo? E leia lá, porque lá você vai ter um pouco mais de informação, de detalhamento, que ajuda bastante, tá certo? Qualquer coisa eu estou à disposição, podem mandar perguntas no WhatsApp durante agora o horário da aula, tá certo? Também no YouTube, que eu vou colocar esse vídeo. Se quiser perguntar no YouTube também, se quiser perguntar fora da aula também, eu respondo. Talvez eu demore um pouquinho mais, porque às vezes eu estou gravando outra aula, mas não tem problema nenhum, tá certo? Estou à disposição. Bons estudos, até a próxima aula, ok?